Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Nós estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química Analítica 1. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a introdução ao conceito de equilíbrio químico. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre a natureza dinâmica do equilíbrio. Nós definimos o equilíbrio e explicamos como é o funcionamento da sua natureza dinâmica dentro de princípios cinéticos. Nós também apresentamos a lei da ação das massas e definimos aqui a expressão matemática do equilíbrio químico em função da constante de equilíbrio dada pela concentração dos produtos elevado ao fator estequiométrico dividido pela concentração dos reagentes. E falamos também um pouquinho sobre a autoprotose da água e a escala do pH. Na última aula também nós deixamos algumas atividades. Aqui em destaque nós temos a atividade de nível 1, que foi passada para vocês. A atividade 2.1, que versa sobre descrever a constante de equilíbrio para essa reação aqui. 2H2 gasoso mais O2 gasoso, formando 2H2O gasoso. Eu deixo como dica aí para vocês que ainda não tentaram fazer essa atividade, que essa é uma reação em fase gasosa, portanto, vocês devem usar as pressões parciais das substâncias ao invés da concentração e não podem também esquecer dos coeficientes estequiométricos. Espero que vocês postem aí seus comentários no nosso fórum de notícias acerca dessa atividade de nível 1. Nós também deixamos aí para vocês na última aula outra atividade de nível 1, na verdade uma leitura complementar. Nós postamos aí o artigo Como os estudantes concebem o estado de equilíbrio químico, que que deve ser utilizado como tema gerador de dúvidas e discussões no encontro presencial. Além disso, vocês devem postar todas as dúvidas ou comentários acerca desse artigo também no fórum de discussão da semana 2. Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos e bases fracas e ácidos e bases polipróticos. Antes, porém, de falar de ácidos e bases fracos, é importante a gente falar um pouquinho sobre as propriedades de ácidos e bases. É importante destacar, inicialmente, a definição de ácidos e base. Ácido é uma palavra que vem do latim, ácidos, e significa azedo. Por isso, é comum, ao chupar um limão, você ter a sensação de azedo, que é decorrente da presença do ácido cítrico no limão. Da mesma forma, ao ser picado por uma formiga, a sensação de queimação que é proporcionada se deve à presença do ácido fórmico presente no ferrão da formiga. Além disso, o vinagre, que é comumente utilizado em verduras e na cozinha como um todo, é rico ou quase inteiramente composto por ácido acético, que é um outro exemplo de substância ácida ou azeda. Por outro lado, uma base ou álcali, que vem do árabe álcali, que significa cinza de uma planta que tem característica amarga, pode ser representado aqui pela soda cáustica, que é o nome comercial do hidróxido de sódio, utilizado aí nas residências para a limpeza de uso geral. Além disso, nós temos como exemplo de outra base o leite de magnésio, que é rico em hidróxido de magnésio, que é utilizado como laxante e para eliminar a acidez do estômago, uma vez que ele apresenta o hidróxido de magnésio, que é uma substância básica que pode neutralizar a acidez excessiva do estômago. Temos também, como outro exemplo de base, a amônia, que está presente em muitos alvejantes, como aqui no exemplo citado o Veja multiuso, e é uma substância que está presente em vários produtos de limpeza doméstico. Para ter um enfoque mais científico, nós então vamos definir ácidos e bases de acordo com as principais teorias ácido e base presentes hoje na literatura. A primeira delas foi proposta em 1887
por Arrhenius e recebeu seu nome, de teoria de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácido é qualquer substância que em meio aquoso é capaz de liberar H+, ou íon hidrônio, que é a forma hidratada do próton H+. Por outro lado, base é qualquer substância que em meio aquoso é capaz de liberar OH-. A grande limitação dessa teoria é que a definição se aplica apenas a substâncias ou soluções aquosas. Ou seja, se eu tiver uma reação ocorrendo em meio que não seja aquoso, a definição de Arrhenius não cabe. Para suprimir essa deficiência de Arrhenius, da teoria de Arrhenius, em 1923 foi proposta a teoria protônica de Bronsted e Lowry. Bronsted e Lowry, que eram dois pesquisadores que trabalharam não em conjunto, mas em paralelo, desenvolvendo essa teoria. Segundo a teoria de Bronsted e Lowry, ácido é um doador de prótons. Consequentemente, uma substância como o ácido clorídrico, que é um ácido forte, ela é capaz de doar o seu H+ em meio aquoso ou não para a molécula de água, formando o íon cloreto e o íon hidrônio. É importante destacar aqui que o ácido clorídrico é um ácido forte porque ele sofre deprotonação completa, ou seja, ele doa todos os seus prótons em meio aquoso. A representação que estamos acostumados da reação química é a seguinte: a água, que aqui tem um caráter básico, reage com o ácido clorídrico, que é o doador de prótons, por isso é o ácido, formando o íon hidrônio e o Cl-. Observem que o íon hidrônio aqui nos produtos também tem um caráter ácido, visto que ele também é capaz de doar o seu próton para o íon cloreto para restabelecer a reação no sentido inverso. Essa representação da teoria de Bronsted e Lowry também se aplica a ácidos fracos, como o ácido acético, que aqui está sofrendo uma deprotonação em meio aquoso para formar o íon acetato e o íon hidrônio. De forma similar, uma base é um receptor de prótons, ou seja, é a espécie capaz de receber um próton, como aqui representado na equação química. A amônia tem um caráter básico porque, ao reagir em meio aquoso, ela recebe um próton da água, formando o íon amônio e o OH-. O bacana dessa teoria de Bronsted e Lowry é que ela permite iniciarmos aqui o conceito de pares conjugados ácido e base. Ou seja, segundo essa teoria, se há um doador de prótons, há um receptor de prótons. Consequentemente, sempre que eu tenho um ácido, eu tenho uma base no meu sistema. Dessa forma, se nós partimos então dessa reação aqui, onde temos um ácido genérico HA reagindo em meio aquoso, formando o íon hidrônio e a espécie A-, nós temos que a espécie HA é o ácido, porque é o doador de prótons, e consequentemente a espécie A- no produto é a base conjugada à espécie HA. De forma similar, a água nessa reação tem um caráter básico, porque ela é a receptora de prótons, e o íon hidrônio nos produtos tem caráter ácido porque ele é doador de prótons. Lembrando que sempre eu tenho um ácido conjugado a uma base. Por fim, em 1923, também em 1923, temos a teoria eletrônica de Lewis como uma teoria mais abrangente, uma vez que, segundo Bronsted e Lowry, para que você tenha uma definição de ácido e base, eu tenho que ter um doador ou um receptor de prótons, o que nem sempre é possível em reações químicas. Para complementar, então, Lewis definiu o ácido como um receptor de pares de elétrons, como o BF3. Já a base de Lewis é o doador de pares de elétrons. Ao final dessa reação, nós temos a formação de uma espécie complexa ou adulto, que é composta pelo ácido de Lewis mais a base de Lewis. O bacana dessa definição é que ela é mais abrangente e se aplica a qualquer uma das substâncias citadas anteriormente.
Para que vocês possam aprender mais sobre as teorias ácido-base e consigam identificar facilmente um ácido-base, nós deixamos aqui como dica a videoanimação 01, que fala sobre as principais teorias ácido-base, que está disponível na plataforma na terceira semana da disciplina. Eu peço que vocês tenham atenção especial a essa videoanimação, que ela foi produzida especialmente para a disciplina no Laboratório de Design Instrucional da UFES e contou com a participação de toda a equipe de designers da SEAD e também com uma aluna de mestrado que desenvolveu o conteúdo dessas animações. Para que vocês possam também complementar os seus conhecimentos sobre as teorias ácido-base, eu disponibilizei também na terceira semana uma leitura complementar sobre as teorias ácido-base do século XX. Bem, agora que já sabemos o que é um ácido, o que é uma base dentro do conhecimento popular e dentro do conhecimento científico, é interessante que nós também consigamos relacionar a força relativa desses ácidos e bases, ou seja, quem é o ácido mais forte ou quem é a base mais forte. Como eu sei se um ácido é forte ou fraco e uma base se é forte ou fraca. A princípio, um ácido forte, ele é aquele ácido completamente deprotonado em solução. Idealmente, todas as moléculas ou íons doam seu próton no ácido forte. Como exemplo aqui, nós temos então, novamente, o HCl, que em meio aquoso forma o íon hidrônio e o Cl-. Já um ácido fraco, ele apenas tem uma pequena fração de suas moléculas ou íons sofrendo deprotonação. Novamente, então, nós apresentamos aqui como exemplo o ácido acético, que em meio aquoso forma o íon hidrônio e o íon acetato. Cabe destacar aqui que para o ácido acético, 0,1 mol por litro, nós temos em solução, para cada uma molécula de íons acetatos, 100 moléculas de ácido acético. Ou seja, a quantidade de espécies deprotonadas é bem pequena em relação às espécies protonadas. Por isso, ele é um ácido fraco. Além disso, nós podemos classificar um ácido como forte ou fraco quanto ao átomo central desse ácido e como comporta a variação desse átomo central. Nesse caso em específico, nós vamos utilizar como parâmetro a eletronegatividade. Não sei se vocês estão lembrados, mas na química geral nós estudamos em propriedades periódicas uma propriedade importantíssima que é a eletronegatividade. E ela é crescente da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Desta forma, quanto maior a eletronegatividade da substância, do átomo central, maior a acidez do meu composto. Por isso, o HIO possui uma acidez inferior ao HBr e o HClO uma acidez superior. Mas por que essa relação? Imagine que quanto maior a eletronegatividade do átomo central, que no caso aqui é o íon cloreto, brometo e iodeto, maior a afinidade eletrônica dessa espécie e, portanto, a nuvem eletrônica do meu sistema é deslocada para ele, facilitando a liberação do meu H+. Ou seja, quanto maior a eletronegatividade, maior a força ácida do meu composto. Uma outra forma de avaliar a força ácido-base é quanto ao átomo central, quando o átomo central do ácido é o mesmo. Nesse caso em específico, nós avaliamos a força em função do número de oxidação. Não sei se vocês estão lembrados também desse conceito da química geral, mas o número de oxidação, ou NOx, é a carga que cada espécie possui. E segundo esse parâmetro aqui de avaliação da força ácida, quanto maior o NOx do sistema, mais forte o ácido. Ou seja, quanto maior o número de oxigênios do átomo central, mais forte o ácido. Pegando então ácidos com mesmo átomo central, mas com diferentes números de oxidação, ou seja, diferentes quantidades de oxigênio, quanto maior a quantidade de oxigênio, consequentemente, quanto maior o NOx, mais forte o meu ácido. E a explicação é a mesma. Quanto maior o número de oxigênios presentes na molécula, maior a afinidade por elétrons do meu próton
promovendo a liberação dele com maior facilidade. Já uma base forte é uma base que é completamente protonada em solução. Idealmente, todas as moléculas ou íons adquirem um próton. Como exemplo, nós temos de base forte aqui o hidróxido de sódio, que em meio aquoso forma Na+ e OH-, ou seja, libera OH-. Já uma base fraca é aquela que apenas possui uma pequena fração das moléculas ou íons se protonando em solução. Como exemplo, então, de base fraca, nós temos a amônia, que em meio aquoso forma o íon amônio e libera o OH-. Lembrando que aqui nós temos uma reação de seta dupla, porque a amônia é uma base fraca, ou seja, a reação está ocorrendo no sentido inverso. E no hidróxido de sódio nós temos uma seta única, porque a reação ocorre só no sentido direto. Novamente, é importante nós relacionarmos aqui com o conceito de pares ácido-base conjugados. No caso genérico aqui, onde eu tenho o ácido HA reagindo com a água para formar o hidrônio A-, nós temos o HA como ácido fraco, tendo como base conjugada uma base forte. Já a base fraca, água, tem como ácido conjugado o ácido forte e o hidrônio. Ou seja, para um ácido fraco, eu tenho sempre uma base conjugada forte. Para uma base fraca, eu tenho um ácido conjugado forte. Então, a partir do conceito de pares ácido-base conjugados, eu posso, por exemplo, inferir se eu tenho um ácido ou uma base forte ou fraca. No exemplo, então, nós temos aqui o que já apresentamos, nós temos o ácido acético em meio aquoso, formando o hidrônio e o acetato. O ácido acético, como conhecemos, é um ácido fraco, consequentemente, o íon acetato forma uma base forte. Já o HCl, que é um ácido forte, vai produzir uma base conjugada fraca, que é o Cl-. Importante também nós destacarmos, já que estamos falando sobre equilíbrio de dissociação ácido-base, a constante de dissociação ácida, que é a forma de conseguirmos relacionar a concentração de produtos e reagentes em uma reação de dissociação de um ácido fraco ou de uma base fraca. Nesse caso em específico, o equilíbrio ácido-base mais comum ocorre em meio aquoso. E novamente nós vamos utilizar aqui essa expressão genérica, onde nós temos um ácido genérico HA, mais água formando o hidrônio e a base conjugada A-. Essa expressão ela pode ser simplificada para a expressão HA formando A+, H+, mais A-, eliminando a água que eu tenho aqui em ambos reagentes e produtos. Eu tenho então a expressão simplificada. Partindo então dessa expressão simplificada, nós temos uma constante que rege esse equilíbrio aqui, esse equilíbrio dinâmico. E essa constante em específico nós chamamos de constante ácida. E ela é dada pela relação entre as concentrações dos produtos, no caso aqui H+, e A-, sobre a concentração do reagente, no caso aqui o HA, que é o meu ácido fraco. E, novamente, aqui ela é conhecida como constante de acidez, ou Ka, e é utilizada para ácidos fracos. Por que não para ácidos fortes? Porque para ácidos fortes nós temos uma reação direta, completa, e nós não temos a formação desse equilíbrio aqui propriamente dito. Para exemplificar então o cálculo da constante de dissociação ácida, nós partimos então do HF, que em meio aquoso forma o hidrônio e a base conjugada F-. Logo, a constante ácida dessa reação vai ser dada pela concentração do produto, que é o íon hidrônio, vezes a concentração do íon fluoreto, dividido pela concentração do meu HF. A concentração da água aqui é constante e é agregada aqui a constante, já que constante vezes constante é uma própria constante. Essa constante ácida ela é igual a 3,5 vezes 10 a menos 4, que é um valor relativamente pequeno, né, a 25 graus Celsius. Mas como definir se uma constante é pequena ou grande, ou se o ácido é forte ou fraco em função da constante de dissociação ácida?
Para isso, partimos então novamente aqui da expressão genérica da constante de dissociação ácida. Inicialmente temos que um ácido é forte quando a concentração de HA é muito pequena, ou seja, eu tenho um Ka muito grande. Consequentemente, a dissociação é completa. Vejamos aqui na expressão. Se eu tenho uma concentração de HA muito pequena, esse valor muito pequeno, ao dividir essa expressão aqui superior, vai me proporcionar um Ka muito grande. Se eu tenho uma concentração de HA muito pequena, isso significa que ao final da reação, nós temos, na verdade, a formação de H mais e A menos, ou seja, da forma dissociada. Por isso, esse ácido é forte. De forma similar, um ácido fraco ocorre quando a concentração de HA é muito grande. Consequentemente, eu vou ter um valor de Ka muito pequeno. Vejamos por quê. Se o valor da concentração de HA for muito grande, eu vou ter um número muito grande dividindo aqui essa expressão, que vai me gerar um número de Ka muito pequeno. Uma outra analogia que pode ser feita é que quando eu tenho uma concentração de HA muito grande, no final ou no equilíbrio químico, eu tenho apenas a formação de pequenas quantidades das espécies dissociadas. Por isso, o ácido é fraco. Uma forma de averiguarmos isso, então, é comparar aqui com os valores das constantes ácidas. Ou seja, quanto maior o meu Ka, mais forte o ácido. Isso só pode ser feito de forma relativa, né, comparativa, e não absoluta. Por outro lado, a constante de dissociação básica, ela usa uma analogia semelhante e pode ser representada aqui por essa espécie genérica BOH, que forma B mais OH-, libera OH- em meio aquoso. E é representada aqui pelo Kb, ou constante de dissociação básica, que nada mais é do que a concentração dos produtos, concentração do meu B+, que é uma base genérica, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração do BOH, que é a minha base genérica. Um exemplo aqui, então, nós temos o CH3NH2 em meio aquoso, formando a espécie CH3NH3+, mais OH-. E, como expressão da constante de dissociação básica, nós temos então a concentração dos produtos, que é a espécie iônica, formada a partir da base, ou seja, o ácido conjugado à base, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da minha base fraca. Esse Kb, então, tem um valor de 3,6 vezes 10 a menos 4 a 25 graus Celsius. De forma semelhante, nós podemos fazer analogias quanto ao valor do Kb e a força desse ácido, lembrando que quanto maior o meu Kb, menor a concentração da espécie não protonada, consequentemente, nós temos uma base mais forte. Para finalizar, então, a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos polipróticos. Nos ácidos polipróticos, diferentes dos ácidos fracos, nós temos mais de um próton a ser deprotonado, a ser liberado. Um exemplo clássico aqui é o ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Só que esses hidrogênios eles são eliminados em etapas. Partindo então do ácido fosfórico, inicialmente nós temos a liberação de um H+, para formar a espécie H2PO4-, e esse H+, ao ser liberado, gera um equilíbrio, e esse equilíbrio tem uma constante ácida 1, com um valor de 7,9 vezes 10 a menos 3. Na sequência, o produto dessa reação aqui, o H2PO4-, vai sofrer uma nova ionização, liberando um segundo H+, para formar a espécie HPO4-2-, e vai ser reestabelecido um novo equilíbrio, cujo Ka vai ser o Ka2, tem um valor de 6,3 vezes 10 a menos 3. Por fim, esse produto aqui dessa segunda reação vai sofrer uma nova dissociação, liberando o último hidrogênio ionizável do meu ácido fosfórico, formando a espécie iônica PO4-3-. Esse equilíbrio, então, ele é regido pela constante Ka3, cujo valor é 2 vezes 10 a menos 13.
Uma forma de representarmos esses três equilíbrios simultâneos é numa curva de titulação como essa, que será destacada na Química Analítica 2, vocês vão ver tanto na parte experimental como na parte teórica, que é uma representação da concentração de OH- ou do meu analítico de interesse, que é uma base, em função do pH. Observem que cada inflexão dessa curva representa uma etapa de dissociação ou liberação de H+. É importante a gente destacar que é sempre mais fácil remover o primeiro próton em um ácido poliprótico. Isso porque nós temos aqui uma maior adesão do par eletrônico ao meu sistema. À medida que nós vamos arrancando mais hidrogênio, nós chegamos mais no cerne da molécula e com isso é mais difícil arrancar esse hidrogênio, o que é refletido aqui, por exemplo, nos valores de Ka, que vão decrescendo bruscamente. Inicialmente nós temos o valor de 10 a menos 3 por H3PO4, 10 a menos 8 por H2PO4-, e 10 a menos 13 por HPO4-2-. Consequentemente, nós temos Kas decrescentes. Bem, então, como atividade de nível 1 para essa terceira semana de aula, nós deixamos então uma leitura complementar, teorias ácido-base do século XX e a videoanimação. Postem comentários ou dúvidas no campo criado especialmente para cada uma dessas atividades, tá ok, gente? O que está acontecendo é que vocês estão postando esses comentários livres, vocês devem postar esses comentários dentro do fórum de dúvidas. Há um campo específico para leitura complementar, videoanimação, exercício como atividade de nível 3 e por aí vai. Postem exatamente dentro de cada um desses campos. Basta clicar no campo e em seguida em responder. Ele vai estar então disponível na terceira semana e será utilizado também como tema gerador no próximo encontro presencial junto ao tutor. Eu vou deixar também aqui para vocês mais uma atividade de nível 1 do livro texto, na página 26, que é a atividade 2.2, onde vocês vão ter que descrever ou escrever a equação química de dissociação do ácido bórico em água. Por fim, nós temos então a atividade de nível 3, uma nova atividade de postagem, que deve ser postada até as 23 horas e 59 minutos do dia 3/4, que é a lista de exercícios da página 27 do livro. Próxima aula, então, nós continuaremos falando sobre o módulo 2, introduzindo o conceito de equilíbrio químico, mas destacaremos a relação entre Ka e Kb e a hidrólise de sais. Eu desejo, então, bons estudos a todos e uma ótima semana. Tchau, tchau.